Você acabou de se converter? Ou não, já tem vários anos de caminhada na vida cristã, mas ainda não leu muito sobre teologia, sobre como viver a vida cristã de maneira bíblica, e você quer aprender sobre essas coisas, quer saber mais sobre os principais temas da vida cristã? Então fica aí que nesse vídeo eu quero recomendar alguns livros bons para cada uma dessas principais áreas. E aí galera, eu sou Saul Lucena e hoje eu quero recomendar para vocês alguns livros sobre os principais temas que o cristão deve conhecer para viver de maneira bíblica. Então eu separei alguns livros, não são poucos, mas também não são tantos livros como eu tenho na estante. Porém, como vocês estão vendo, a minha estante está cheia de buraquinhos, livros empilhados assim tortos. Por quê? Porque eu tive que tirar vários livros para colocar aqui para recomendar para vocês. Eu tentei organizar esses livros numa ordem lógica, do tipo, você começa por aqui e vai indo até ali, e ao mesmo tempo por uma ordem de importância que eu considerei. Porém, não ficou tão claro isso, e ao mesmo tempo isso vai depender da sua necessidade. Então, se eu estou recomendando um livro aqui no começo, mas você nota que o que você precisa saber mais é sobre um tema do qual o livro do final está falando, então compra o livro do final. Mas eu tentei pegar cada um dos principais temas e responder aqui. Então, se você é novo convertido ou você já é cristão há muito tempo e tem dúvidas a respeito desses temas, veja quais são os livros que você tem mais interesse, que vão lhe ajudar mais nas áreas que você tem mais dificuldade. Então, adquira esses livros. São muitos livros, então provavelmente você não vai conseguir adquirir todos eles de uma vez. Até porque não tem por que fazer isso. Vá com calma, vá comprando os livros de acordo com os que você está lendo. Mas aqui tem livros sobre cada uma dessas áreas mesmo. E é claro que eu não vou ficar fazendo uma resenha sobre o livro, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco e vocês não querem isso e nem eu. Então, alguns livros têm resenha já aqui no canal. Eu vou dizer, galera, esse livro fala sobre isso e isso, tem resenha aqui no canal, dá uma olhada com mais calma. E os outros eu vou só dizer, esse livro é sobre isso, desse autor, dessa editora, e vai lhe ajudar nessa área. Compra aí se você tem interesse. Só isso, porque senão vai ficar muito grande. E é claro que os livros que eu estou recomendando aqui são livros de acordo com a minha linha teológica. Eu sou reformado, então eu recomendei livros nessa linha. Não significa que aqui só tem autores presbiterianos, confessionais, mas autores que são reformados pelo menos em um sentido lato sensu, se não no estrito, no lato sensu. Então dá uma olhada, sem preconceito se você não é reformado, e também sem preconceito se você é reformado e não concorda com alguns dos autores aqui. Leia o livro e depois você fala alguma coisa, beleza? Então agora que eu já dei esses avisos necessários para que vocês entendam qual a minha intenção com esse vídeo, vamos à primeira parte desses livros. E a primeira coisa que eu quero recomendar aqui para vocês é uma Bíblia, porque é claro, todo cristão tem que ter a sua Bíblia e tem que lê-la com muito amor e com muita dedicação. E se você é novo convertido, é possível que até mesmo você não tenha uma Bíblia. E aí eu quero recomendar a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Isso aqui é a tradução da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em grego e hebraico e ela é uma tradução que tenta ser bem fiel aos originais, ao grego e hebraico, mas também com a linguagem mais fácil. Por favor, não compre um Almeida Corrigida e Fiel se você é novo convertido, porque é uma linguagem muito mais intrucada e você vai ficar desanimado de ler. O NVI é uma boa pedida, beleza? O folhetinho aqui é o livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, editora Fiel. Esse livrinho aqui é muito interessante, é pequeno realmente, tem, sei lá, 120 páginas, um tamanho minúsculo, mas é um livrinho muito bom, que vai falar sobre o que é o verdadeiro evangelho. É importante você ler sobre isso, porque a gente escuta que o evangelho é uma coisa nas igrejas, mas muitas vezes as igrejas estão pregando algo deturpado. Então, esse autor aqui, o Paul Washer, ele vai falar de uma maneira muito acessível, mas ao mesmo tempo profunda e verdadeira sobre o que é o verdadeiro evangelho. Leia esse livro, vai valer a pena. Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur, da editora Fiel. Esse livrinho é também na mesma pegada. Ele vai falar sobre como as igrejas estão vendo o evangelho e mostrar os erros que elas estão cometendo, vários deles, e vai mostrar o que é o verdadeiro evangelho e como nós devemos fazer para sermos fiéis a ele e voltarmos a viver conforme ele. Então é outro livro que você deveria ler no início, se você é um novo convertido ou se você ainda não sabe definir direito o que é o evangelho. Esses dois livrinhos são basicamente um par,
mas é claro, você pode comprá-los separados ou só comprar um ou outro. Inclusive, isso aqui é um aviso que eu quero dar. Vão ter livros aqui que serão sobre os mesmos temas, e se você puder ter os dois, ótimo, se não, escolha um deles e aí você lê aquele livro e tá show, beleza? O outro folhetinho que eu quero recomendar é esse aqui, O que é uma Igreja Saudável, do Mark Dever, editora Fiel. Esse livro vai ser bom para mostrar para você quais são as características essenciais a uma igreja bíblica e verdadeira. É claro que assim, você dificilmente vai encontrar uma igreja que seja perfeita ou que seja muito boa nessas áreas, em todas elas juntas, mas você vai ver aqui quais são as características mais importantes e como ver se a sua igreja é uma igreja bíblica ou não. É um livro bem interessante para uma época onde nós vemos tantas igrejas pregando o que não é o evangelho, ou seja, sendo mais uma seita do que uma igreja bíblica. Outro livrinho pequeno que eu quero recomendar, mas muito profundo, é esse aqui, Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, da editora Pes. Esse livro eu acho que ele está numa nova edição, com a nova capa, mas pesquisa sobre esse título, esse autor, que você vai encontrar aí. E na verdade eu colocarei todos os links dos livros que eu estou recomendando aqui embaixo na descrição com os links da Amazon, porque lá você pode comprar esses livros e ainda nos ajudar. Você não paga nada mais, mas a gente ganha algo em cima dos livros que você compra. Então você vai estar se beneficiando, comprando bons livros e nos ajudando o Evangelho em Questão a ter condições de produzir melhores vídeos para vocês. Enfim, esse livro aqui é importante para me ensinar mais sobre quem é Deus, quais são os atributos, ou seja, as características de Deus. E ele vai falar sobre várias coisas, inclusive desmistificando várias coisas que as pessoas dizem sobre Deus. Como, por exemplo, que Deus só é amor, quando Deus também é justiça e é ira. E aqui ele vai falar sobre santidade, onipotência e outras características muito importantes que você precisa conhecer sobre quem é o único Deus verdadeiro, o Deus bíblico. O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Esse livro é da mesma pegada dos atributos de Deus, só que ele é mais completo. Ele também vai falar sobre os atributos de Deus, vai falar sobre as características dele, quem é o Deus da Bíblia. E só que se você só puder escolher entre um ou outro, veja, se você quer um mais completo, esse aqui provavelmente seria a sua escolha. Se você quer um mais em conta e menorzinho, esse aqui provavelmente seria a sua escolha. Veja aí, e se você puder, adquira e leia os dois. O que é Teologia Reformada, do R.C. Sproul, editora Cultura Cristã. Como eu falei, eu iria recomendar livros segundo a minha linha teológica, que é reformada. E se você quer conhecer mais sobre essa linha, que eu digo que você deveria buscar conhecer, mesmo que você já tenha ouvido falar mal, mas busque conhecer para saber o que ela verdadeiramente diz, esse é um ótimo livro sobre isso, porque aqui o R.C. Sproul, que é conhecido como ser um facilitador, aquele que ajuda a gente a entender assuntos difíceis, ele vai falar muito bem e de maneira clara e ao mesmo tempo profunda sobre o que é a teologia reformada, quais são os 5 pontos do calvinismo e o que é que a teologia reformada entende e busca viver. Na mesma linha do que é a teologia reformada, nós temos aqui o Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, da editora Fiel. Ele também vai falar sobre o que é teologia reformada, só que além de falar sobre a teoria, como é o caso do que é a teologia reformada do R.C. Sproul, ele vai se focar bastante em como viver a teologia reformada na prática. É comum que as pessoas digam que o reformado é alguém seco, que não é piedoso, mas ele vai mostrar que justamente é o contrário disso. Aquele que vive segundo a teologia reformada, ele tem que buscar ser piedoso, ser alguém humilde, ser alguém que busca servir ao próximo, fazer tudo para a glória de Deus, ou seja, vivendo para a glória de Deus. Esse aqui, eu diria até o seguinte, se você tem que escolher entre um e outro, fique com esse livro aqui, porque ele vai falar não só da teoria, mas da prática. Contudo, se você pode os dois, pegue os dois, porque aqui ele vai falar de uma maneira bem legal sobre a teoria e aqui ele vai falar sobre as duas coisas, teoria e prática. E é claro, todo cristão deveria aprender a ler a Bíblia e não somente ficar escutando outras pessoas falarem sobre ela. E é por isso que eu recomendo esse livro aqui, Vivendo na Palavra. Esse livro tem inclusive resenha aqui no canal, então dá uma olhada aqui, o link vai estar aqui na descrição. Mas basicamente esse livro vai ensinar você a como ler a Bíblia de maneira frutífera, fiel e verdadeira para aprender mais sobre o que a Bíblia diz, sobre a vida cristã e sobre como devemos viver para a glória de Deus. Na mesma pegada nós temos o Drama das Escrituras. Mesma pegada porque, apesar de o Vivendo na Palavra falar sobre como estudar a Bíblia e esse aqui falar não sobre estudo da Bíblia, ele fala sobre ele faz um panorama sobre o que a Bíblia diz.
ele vai pegar o drama das escrituras, drama no sentido mesmo de peça teatral, e mostrar que a Bíblia tem vários atos, é uma narrativa que apresenta vários atos, e nesses atos ele vai discorrer com você sobre toda a história bíblica, de forma que se você já leu a Bíblia, vai conseguir lembrar de várias coisas e prestar atenção em outras que tinha deixado passar. E se você ainda não leu a Bíblia, vai ter um ótimo panorama para quando estiver lendo a Bíblia, poder entender várias coisas que talvez deixasse passar sem ler esse livrinho. Ah tá, eu não falei, esse livro aqui é do Craig Bartholomew, não sei o nome, acho que foi por isso que eu deixei passar, e o Michael Gohan, da Vida Nova, beleza? E o outro também, o Vivendo na Palavra, eu deixei passar, mas ele é da editora Batista Regular. Dá uma olhada que tem a resenha, como eu falei. A oração do Senhor. Nós temos que lembrar que o cristão não é só aquele que estuda a palavra, mas ele é aquele que ora e que vive conforme a palavra, que nos chama a orar. Então, esse livro aqui é para você que quer aprender sobre como orar. É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre como orar, e esse livro vai pegar a oração do Senhor, ou a chamada oração do Pai Nosso, e vai destrinchá-la mostrando que ela, na verdade, não é para ser repetida de forma mecânica simplesmente, mas ela é um manual de como orar, dizendo o que nós devemos orar em cada momento da nossa oração. Então, se você quer aprender sobre oração, esse livro aqui é uma ótima recomendação. É claro que tem outros, mas eu trouxe esse aqui para vocês. Beleza? Esse livro aqui é do J.I. Packer e é da editora Cultura Cristã. Evangelização e Soberania de Deus, do J.I. Packer também. É claro que o cristão, além de buscar aprender para si, para viver para a glória de Deus, ele é chamado para anunciar as boas novas do Evangelho que o alcançaram e o transformaram. Então, é preciso saber evangelizar. E para saber evangelizar, você precisa saber o que é evangelização, o que é a mensagem do Evangelho e como fazer isso, quais os métodos para fazer isso. E nesse livrinho aqui, o J.I. Packer vai nos ensinar sobre cada uma dessas características. Você quer aprender sobre evangelização? Leia esse livro. Você ainda não quer? Busque querer, porque é importantíssimo, o cristão tem que evangelizar, e esse livro vai ser fantástico para lhe ajudar nessa área. Esse livro é da Cultura Cristã. Discípulo Radical, do John Stott. Esse livrinho vai falar sobre as características, algumas, que o John Stott frisou sobre o discípulo de Cristo. Ele vai mostrar, por exemplo, a respeito do inconformismo, maturidade, simplicidade, equilíbrio, dependência e até mesmo morte, dizendo que essas coisas são características do discípulo verdadeiro de Cristo. Então é um ótimo livro para você aprender como viver com características de quem realmente é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse livro é da editora Ultimato. E é claro que depois de ler sobre todos esses temas, é bem possível que você esteja naquela fase de se achar muito mais inteligente do que todos e estar super arrogante e reclamando com todo mundo, chamando todo mundo de ignorante e preguiçoso. Então, é por isso que nesse momento eu lhe recomendo estudar o livro Ortodoxia Humilde, do Joshua Harris. Esse livro é da Vida Nova e tem resenha aqui no canal, mas basicamente ele vai lhe mostrar como viver de maneira fiel às escrituras, ou seja, ortodoxamente, e também viver de maneira humilde. Como é que nós podemos ser ortodoxos e humilde de maneira a glorificar ao Senhor? E junto com ele, eu recomendo esse livrinho aqui, Humildade, do C.J. Mahoney, da editora Fiel, que são dois livros que vão dar uns tapas nas nossas caras. O conhecimento não nos deveria fazer soberbos, mas mais humildes diante da insignificância que somos por causa do nosso pecado e diante do nosso Deus perfeito e santo. Então, eu acho que esse aqui já seria um bom momento para você ler sobre esses temas, mas é claro, se você notou que precisa ler antes, leia logo. Talvez você veja que esses livros sejam os primeiros livros que você precisa ler. Então, corra e pegue eles. E é claro que nós vivemos numa sociedade que fala o tempo todo sobre sexo, só que de maneira deturpada. E é por isso que muitos cristãos ou pessoas que estão se convertendo agora têm dificuldades na área sexual. E é por isso que eu recomendo esse livro aqui, Desintoxicação Sexual, um guia para homens que querem fugir da imoralidade sexual. Ele diz aqui que é um guia para homens, mas com certeza mulheres também podem se beneficiar disso aqui. E esse livro é do Tim Challies, eu não sei se a pronúncia é essa, mas o que importa é você conseguir achar aí no Google. Aliás, o link vai estar aqui, é verdade, então esquece, nem procure no Google. E ele é da Vida Nova, e ele vai ser uma ótima ferramenta para lhe dar uma visão bíblica sobre a sexualidade, mostrando que de forma nenhuma ela em si mesma é pecado, mas ela glorifica a Deus, só que feita de maneira correta, segundo o que a Bíblia nos diz para fazer.
Então, se você tem dificuldade nessa área, seja se você é um novo convertido ou um cristão de vários anos, esse é um ótimo livro para você. Culto em Família, do Jason Elopoulos. Eu não sei falar porque provavelmente ele deve ser grego e eu não sei falar esse nome aqui bonitinho não. Mas enfim, esse livro vai falar sobre o que o título aponta, sobre como fazer o culto em família, a importância dele e por que nós devemos praticá-lo, por que isso foi esquecido, mas como deveria voltar, porque realmente isso é uma coisa importantíssima para o cristão. Nós todos devemos nos esforçar bastante para termos um momento de culto, se não diário, pelo menos semanal, com a nossa família. Isso é algo extremamente abençoador que faz o cristão crescer e ser santificado nos caminhos do Senhor. E então, se você quer aprender sobre como fazer isso, porque é claro que a gente vai ter dúvidas sobre o assunto, esse é um ótimo livro que é da editora Vida Nova. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, mostrando os livros para novos convertidos e cristãos que querem aprender sobre vários temas importantes para a vida cristã em geral. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem um like para que o YouTube saiba que vocês gostam do canal e envie notificação de novos vídeos para vocês. Além disso, fiquem ligados porque logo sai um novo vídeo sobre a segunda parte. E aliás, dependendo da época que você já assistiu, que você está assistindo, já deve ter saído. Então dá uma olhada se já está aí a segunda parte do vídeo. Além disso, comenta aí o que você achou. Comenta aí sobre os livros que você mais gostou de terem sido recomendados aqui neste vídeo. Fica com os próximos vídeos e nos ajuda compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ver essas boas recomendações e começar a ler boas literaturas. Então é isso aí, galera. Valeu!